As tão esperadas férias dos sonhos rapidamente se transformaram em um pesadelo. Minha esposa Pan e eu alugamos de bom grado uma casa pitoresca às margens de um lago sereno, imaginando uma viagem feliz de uma semana. Mas ainda não sabíamos que a nossa alegre jornada estava prestes a mudar dramaticamente para pior. Apesar de ser apenas meio-dia de segunda-feira, o tormento já havia começado a se desenrolar. Logo chegariam nossos amigos Bill e Carol, que também alugavam uma casa. Bill, o agente de vendas, disse que chegaria por volta das 18 horas, pois tinha uma reunião com um cliente pela manhã. Para esclarecer a situação, deixe-me começar do início e me apresentar. Meu nome é Frank e minha esposa é Pan. Temos ambos cerca de 30 anos e estamos casados há 8 anos. Nós nos conhecemos quando eu estava no último ano da faculdade e Pan estava no terceiro ano. Namoramos por 1 ano e meio e, depois que ela se formou na faculdade, nos casamos no verão. Depois de me formar na faculdade, entrei para uma empresa de desenvolvimento de software. 2 anos depois iniciei o caminho de criar minha própria empresa. Foi preciso muita dedicação e inúmeras horas de trabalho duro de minha parte. Mas, no ano passado, minha empresa alcançou um crescimento significativo e atualmente está prosperando. Além disso, minha esposa Pan também conseguiu um emprego depois do casamento. Seus ganhos desempenharam um papel crucial na manutenção de nossas vidas nos primeiros anos, quando estávamos passando por dificuldades financeiras. Pan trabalha como secretária jurídica em um conhecido escritório de advocacia em nossa cidade natal. Devido aos recursos financeiros limitados, decidimos adiar o nascimento de uma criança e ela seguiu diligentemente as medidas contraceptivas. Estou profundamente fascinado por sua beleza extraordinária. Quanto a mim, faço exercícios regularmente, geralmente 2 vezes por semana. Com uma altura de cerca de 6 pés e 2 polegadas, presto muita atenção à minha forma física. Na tarde de sábado chegamos ao nosso destino, fazendo uma pequena parada na cidade para comprar mantimentos e levar uma caixa de cerveja. O tempo estava ótimo, então não perdemos tempo descarregando coisas e arrumando a casa. Quando ainda restava um pouco de luz do dia, decidimos aproveitar e ir pescar um pouco. Para nossa alegria, o peixe deu uma mordida e antes do anoitecer conseguimos pegar 3 peixes grandes. Antecipando o sucesso, rapidamente abati o peixe para que Pan pudesse preparar um jantar delicioso. Enquanto Pan arrumava, aproveitei para relaxar na varanda com um refrescante copo de cerveja. Foi nesse momento que notei um senhor dirigindo-se até a casa vizinha, onde logo se instalaram nossos amigos Bill e Carol. Depois de trazer alguns itens para dentro de casa, ele logo saiu de lá, segurando uma cerveja na mão. Intrigado com essa visão, resolvi investigar a situação e me aproximei dele. Depois de me apresentar, descobri que o nome dele era Joe. Cerca de 2 centímetros mais alto do que eu e pesando cerca de 50 quilos, Joe tinha o físico forte de um jogador de futebol. Ele me contou que pertence a um grupo de rapazes que possuem uma espaçosa casa de campo às margens de um lago localizado a cerca de 16 quilômetros da cidade. Mas como a casa onde deveria viver ainda não estava pronta, ele refugiou-se temporariamente, até segunda-feira, nesta habitação alternativa. Ele sabia que o chalé estaria pronto para ele na tarde de segunda-feira e que outro casal chegaria mais tarde naquele dia para ficar no mesmo chalé. Naquela época, Pan apareceu e se juntou a nós. Apresentei-os um ao outro e não pude deixar de notar o comportamento excessivamente amigável de Joe com Pan, como se a estivesse despindo com os olhos. Depois de conversar um pouco sobre pesca, clima e outros assuntos, voltamos para casa. Entrando em casa, trouxe uma cerveja para nós dois. Sentamos e tivemos uma conversa casual, durante a qual Pan começou a falar várias vezes sobre Joe, perguntando sobre seu local de residência e ocupação. Eu não estava particularmente interessado em Joe, então, depois de terminar minha cerveja, sugeri encerrar a noite. Despi-me rapidamente, e despi-me completamente, enfiei-me debaixo das cobertas e Pan foi ao banheiro. Quando ela voltou, ela estava vestindo uma camisola,
e eu não pude deixar de ansiar por uma noite agradável pela frente. Depois de passarmos um tempo juntos, abracei-a e me ofereci para ir dormir, pois precisava acordar cedo para pescar no lago. Agarrados um ao outro, logo adormecemos. Na manhã seguinte, acordei com o fato de que ainda estava escuro do lado de fora da janela. Olhando para o relógio, vi que marcava 4h30, o que era bastante consistente com meus planos. Logo cheguei ao banheiro. Quando terminei, voltei para a cama e acordei Pan suavemente. Informei a ela que tínhamos uma importante pescaria e pedi que fosse até a cozinha fazer café enquanto eu tomava um banho rápido. Depois do banho, coloquei uma calça jeans, uma camiseta, calcei chinelos e fui para a cozinha. Estranhamente, Pan não acendeu a luz. Quando eu estava prestes a fazer isso, ela sussurrou com urgência: "Não acenda a luz." Curioso, olhei ao redor da cozinha mal iluminada e percebi que ela estava olhando pela janela. Aproximou-se dela silenciosamente por trás. Inclinando-me para ela, olhei pela janela atrás dela. A casa vizinha, localizada a apenas 6 metros de distância, permitiu-nos olhar para o quarto deles pela janela da nossa cozinha. E ali, em toda a sua glória, estava Joe, com uma toalha enrolada na cabeça, secando o cabelo. Foi isso que chamou a atenção de Pan. Eu não disse uma palavra para ela. Depois disso, fiz café para nós dois. Pan ia tomar banho, então pedi que ela se vestisse e me encontrasse no cais. Quando Pan finalmente embarcou no barco, empurrei-nos e liguei o motor de popa. Ao me dirigir ao lago, fui dominado por uma sensação de calma, o que me permitiu mergulhar totalmente no processo. Esta hora do dia sempre foi a minha preferida, pois o calor escaldante ainda não chegou e a ausência de vento criava um ambiente sereno. Foi o momento perfeito para a pesca básica. Aproximando-me da costa, desliguei habilmente o motor, permitindo que o barco flutuasse suavemente. Peguei Pan pelo braço, preparei sua vara de pescar, certificando-me de que tudo estava em ordem e que ela iria gostar de pescar. Sentando-me no assento do meio, mergulhei o remo em águas calmas, colocando-nos a cerca de 15 metros da costa. Era hora de me concentrar na minha vara giratória, peguei-a e comecei a lançar. Para minha alegria, já na segunda fundição, senti uma forte tensão na linha de pesca. Cambaleando rapidamente na linha, consegui alcançar uma base sólida de 16 libras. Pan também ficou emocionada ao lançar pela quinta vez. 2 horas depois voltamos ao cais, mas a pesca de Pan não deu certo. Ela conseguiu pegar apenas um peixe, enquanto eu peguei 3 exemplares decentes com os quais seria possível preparar um delicioso almoço. Parecia que Pan estava distraído o tempo todo, já que a maioria de seus lançamentos não atingiam o objetivo. Além disso, ela enfrentou vários obstáculos. Ela se enroscou 3 vezes em nenúfares e até pegou uma linha de pesca em um galho de árvore perto da costa. Depois de garantir o barco, pedi a Pan que me trouxesse uma cerveja enquanto eu limpava o peixe. Quando cheguei à cabana, notei que Pan havia colocado um maiô. Eu a abracei e a beijei, mas ela rapidamente me afastou, me incentivando a ir para a cozinha cozinhar peixe. A fome crescia e eu não me opunha a atender ao seu pedido, como era costume nas nossas pescarias. Comecei a fritar peixe com prazer. Quando comemos uma refeição farta, regada a uma refrescante cerveja gelada, fui tomado por uma sensação de satisfação. Tudo o que eu queria era tirar uma soneca para voltar ao objetivo principal da nossa viagem, pescar. Mas Pan tinha outros planos. Ela ansiava por uma conversa, mas ele, como na noite anterior, andava perto de Joe. Percebi como ela olhava pela janela sem ser notada. Nós o observamos de perto, mas ainda não o notamos. Eu brinquei com ela dizendo que queria vê-lo novamente. Ela respondeu com um leve aborrecimento e disse que iria lá fora para aproveitar o sol. Deixe-me tirar uma soneca, se quiser. Acordando de um cochilo, olhei para o relógio e percebi que já eram 3 horas. Levantando-me apressadamente, fui em busca de Pan.
Eventualmente eu a vi deitada em um cobertor atrás da casa. Ao me aproximar dela, percebi que ela, assim como eu, havia cochilado. Sua pele estava ligeiramente avermelhada pelo sol. Então eu a acordei gentilmente e sugeri encontrar uma sombra antes que ela se queimasse. Quando voltamos para casa, pedi gentilmente que ela se vestisse para podermos pescar. Mas ela expressou sua insatisfação com o fato de ficar ao sol o dia todo e recusou minha oferta de sair para o lago no horário mais quente do dia. Em vez disso, ela sugeriu que eu fosse pescar sozinho e prometeu que prepararia o jantar para mim quando eu voltasse. Decidido a passar o tempo de forma útil, fui para a margem oposta do lago, onde havia poucos balneários e um majestoso pinhal se estendia até a beira da água. Embora não fosse tão agradável sem a companhia de Pan, continuei pescando por mais quase 3 horas. Infelizmente a sorte não estava do meu lado, mas dada a hora desfavorável do dia, não esperava mais. Antes de voltar para a costa, consegui pegar um peixe. Pan prometeu preparar um jantar delicioso para mim e não decepcionou. Depois de jantar e ajudá-la a lavar a louça, decidimos relaxar na varanda. Inesperadamente, Pan tocou no tema das fantasias íntimas. Confessei que fazia amor com ela em minhas fantasias, mas ela me surpreendeu perguntando se eu tinha algum desejo relacionado a outra mulher. Respondi que só a amava e que ela era mais que suficiente para mim. Curioso, perguntei se ela tinha alguma fantasia secreta própria. Pan confirmou que sempre foi dedicada apenas a mim. Não quero pôr em risco o nosso casamento. Quero que envelheçamos juntos, mas também tenho uma fantasia que gostaria de realizar. Estou pedindo sua permissão para passar esta noite com Joe, apenas uma noite. Depois disso, ele desaparecerá de nossas vidas para sempre. Quando ela falou, senti uma onda de choque e descrença tomar conta de mim. O que? Eu consegui dizer. Lágrimas brotaram dos meus olhos. Por favor, Pan, por favor, pense. Você sabe o quanto eu te amo. Eu adoro e estimo você. Por favor, não vamos seguir esse caminho. Implorou. Em resposta, ela disse, se você realmente me amasse, gostaria que eu tivesse tudo o que desejo. Entendo que você não quer que eu realize minha única fantasia, que é passar a noite com Joe antes do amanhecer. Mas quero ressaltar que ao amanhecer voltaremos à nossa dinâmica habitual, em que o nosso amor um pelo outro permanece o mesmo. Tenha certeza de que nossos amigos Bill e Carol, que chegarão amanhã à noite, permanecerão no escuro sobre este encontro, o que nos permitirá continuar nossas férias, como se nada tivesse acontecido. Mas tenho preocupações sobre a possibilidade da doença. Parece que você já fez um plano detalhado sem descobrir a biografia de Doe até o fim e sem discutir esse assunto comigo com antecedência. Sim, ela disse. Já decidi que vou em frente, porque acreditei que se você realmente me ama, vai me deixar fazer isso. Discutimos acaloradamente por mais 30 minutos, mas não consegui convencê-la. Aos seus olhos, meu amor sincero por ela significava dar-lhe liberdade de ação. Ao anoitecer, Pan olhou ao redor da casa de Joe e percebeu que ele estava andando pela vizinhança. Depois de me convencer a entrar no carro, ela insistiu para que eu estacionasse ali perto e voltasse para casa a pé, sem acender as luzes, para passar a noite ali. Para informar Joe sobre meus negócios na cidade e sobre meu retorno previsto para amanhã, decidi seguir um determinado caminho. Quando entrei no anel viário que passava perto do resort, minha visão ficou embaçada por causa das lágrimas que vieram aos meus olhos. Virei na direção da cidade e dirigi cerca de 1,5 km em busca de um lugar para voltar. Na volta, estacionei o carro em uma pensão próxima para que ficasse invisível. A distância entre nossa casa e a porta dos fundos era de cerca de 70 metros e cobria uma área florestal. Dominado pelas emoções, entrei no chalé e desabei na cama, sem saber se teria forças para me levantar. Foi interessante para mim olhar pela janela da casa vizinha para ver como outro homem está envolvido em uma ação íntima com Pan? Ou será que preferi ficar deitado aqui, inventando cenários vívidos em minha mente?
Só posso dizer que finalmente percebi. Apesar de estarmos casados há 8 anos, eu realmente não entendia quem Pan realmente era. Parece que agora estou observando um lado dela até então desconhecido. Quando acordei na segunda-feira de manhã, olhei para o relógio e percebi que já eram 10h30. Pan disse que voltaria de manhã cedo, mas ainda não estava à vista. Apenas 5 minutos depois, Joe e Pan saíram de casa e foram para o carro. Quando ela entrou pela porta, ela me notou e se aproximou apressadamente, me abraçando com força. Ela ia me beijar apaixonadamente nos lábios, mas eu instintivamente me afastei no último momento. Deus, Frank, eu te amo, ela exclamou, com a voz cheia de gratidão pela noite incrível que passamos juntos. Não me agradeça, Pan, respondi balançando a cabeça. Eu não participei disso. Pedi especificamente que você se abstivesse disso, se bem se lembra. Eu até implorei para você não fazer isso. E agora vejo o resultado. Parece que você se transformou em uma pessoa de caráter duvidoso. Por favor, Frank, ela implorou, não deixemos que isso nos defina. Isso já está no passado e podemos voltar ao antigo relacionamento. Eu satisfiz todos os seus desejos e isso é tudo que sempre quis. Bem, tenho que admitir que em um aspecto você está certo. Agora realmente acabou. Nosso casamento também pode estar prestes a acabar ou mesmo que persista, nunca mais será o mesmo. Uma expressão chocada apareceu no rosto de Pan quando ela olhou para mim. Com o coração pesado, expressei meus sentimentos. Pan, eu te amei, implorei que você fosse fiel, mas o que você fez? Você disse insensivelmente que minhas palavras não importavam e que conseguiria o que queria, independentemente de meus pedidos. Onde está o amor que você diz me amar, Pan? Parece-me óbvio que você estava apegado apenas a si mesmo e ao que poderia conseguir. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Pan e ela começou a soluçar. Em meio às lágrimas, ela conseguiu dizer, Frank, eu realmente amo você. Só que quando vi Joe, algo se mexeu dentro de mim. Mas saiba, Frank, que meu amor por você é sincero. Eu aprecio a maneira como você faz amor comigo. Mas Joe continuou a ocupar meus pensamentos incansavelmente. Não foi amor, Frank, foi pura fantasia. Quando olhei para ela, uma onda de desgosto tomou conta de mim. Por que você não vai tomar um banho? Sugeri. E então teremos uma conversa séria sobre nosso futuro e se nosso casamento sobreviverá aos acontecimentos que aconteceram. Ela me implorou, garantindo-lhe que seu amor pertence apenas a mim. É você, Frank, que eu realmente amo. Vamos continuar como se a noite passada nunca tivesse acontecido. Mas como podemos seguir em frente, ignorando a gravidade do que aconteceu? Pan entrou no quarto e desabou na cama, ainda chorando. Acho que seria melhor você tomar banho antes de dormir, sugeri, temendo que ela estivesse suja. Mas Pan respondeu, estou muito cansada agora. Quase não dormi hoje, talvez apenas 30 minutos. Vou tirar uma soneca e depois tomar um banho antes de começarmos a conversar. Ela já estava dormindo profundamente. Abaixei-me e peguei seu roupão, encontrando um cartão de visita em seu bolso. Tinha o nome e o número de telefone de Joe. Naquele momento pensei em quebrá-lo, mas no final decidi não fazê-lo. Isso poderia servir como um teste à lealdade de Pan. Se ela o contatasse, ele poderia lhe oferecer um emprego. No futuro, tive a premonição de que logo descobriria a situação com Joe. Eu não poderia arriscar ter intimidade com Pan até ter certeza de que ela não tinha doenças sexualmente transmissíveis. Saindo e sentando em uma cadeira no gramado, olhei para a casa vizinha. Foi difícil resistir a ficar ressentido com Joe. Mas como eu poderia culpá-lo? Se uma mulher bonita viesse até mim e expressasse seu desejo, como eu reagiria? Apesar de ter um casamento feliz e não ter intenção de trair minha esposa, devo admitir que ficaria fortemente tentado. Então, como posso colocar a culpa em Joe? Eu tive um problema e girava em torno de Pan.
Será que algum dia serei capaz de reconquistar a confiança dela? Ela realmente me ama ou sucumbirá à tentação de se perder novamente? Voltando para casa, pensei em fazer as malas e ir embora, com ou sem Pan. Mas estou ansioso por essas férias há 4 anos. Já faz muito tempo que não tivemos férias de verdade, e não apenas uma fuga de casa por um curto período. No final, tomei a decisão de ficar e aproveitar ao máximo, curtindo pescar com Bill e Carol, apesar de meu coração estar despedaçado. Inicialmente, esperava pescar sozinho a maior parte do tempo, e não com Pan, como planejado anteriormente. Eu ainda não sabia como lidar com Bill e Carol sobre o ato de Pan. Nesse ponto, eu ainda queria que eles não soubessem o que Pan havia feito. Tendo resolvido esse problema, fui para o segundo quarto para passar a noite. Estava claro que eu não dormiria na mesma cama que Pan. Encontrando lençóis e fronhas, arrumei a cama e voltei para o outro quarto, onde Pan ainda dormia. Juntei todas as minhas roupas e as levei para o outro quarto. Quando eu estava terminando de guardar as coisas no armário, o som de um carro chegando chamou minha atenção. Movido pela curiosidade, fui até a janela e vi que Bill e Carol finalmente haviam chegado. Suprimindo minhas emoções, tentei parecer indiferente e fui em direção a eles. Eu não queria que eles testemunhassem minha experiência interior. Bem, olha quem finalmente decidiu se juntar a nós. Cumprimentei-os com um sorriso forçado. Ao me aproximar, notei uma terceira pessoa sentada no banco de trás do carro. O que te traz aqui? Eu perguntei, genuinamente surpreso. Bill respondeu, presumi que, quando chegássemos, você e Pan estariam pescando no lago. Ah, e também levamos a irmã Carol conosco. Jane, conheça meu amigo mais próximo, Frank. Quando ela saiu do carro, não pude deixar de admirar sua aparência. Olá Frank, prazer em conhecê-lo, ela cumprimentou. Oi Jane, eu respondi. Ao observá-la, a princípio pensei que ela ainda fosse uma adolescente, mas sabendo que Carol tem 30 anos, percebi que ela devia ser mais velha do que parece. Enquanto isso, Carol apareceu do outro lado do carro e perguntou, onde está Pan? E o que há com seus olhos? Eles parecem vermelhos e injetados de sangue. Eu não esperava que ela percebesse isso tão rapidamente. Tentando encontrar uma explicação rapidamente, respondi, provavelmente é por causa do ar fresco, acho que sou alérgico. Eu disse a todos que Pan não estava se sentindo bem agora. A última vez que a vi, ela estava dormindo profundamente, completamente exausta. Ei pessoal, preciso de ajuda para carregar todas essas coisas, exclamou Bill, tirando a mala do porta-malas. Todos nós corremos para ajudá-lo. Bill e Carol foram para o quarto da frente e colocaram as malas na cama. Presumi que o quarto dos fundos pertenceria a Jane, aquele em que Pan se entregou às suas fantasias na noite anterior. Ela dormirá no quarto localizado em frente à janela da nossa cozinha. Talvez eu tenha sorte como Pan, pensei. Bill entrou na cozinha, colocando vários sacos de compras na mesa. Leve seu equipamento de pesca, Bill, sugere. As meninas podem desfazer as malas enquanto vamos pescar. Claro, se eles não se importarem, Bill respondeu. Vocês vão, Carol interrompeu. Podemos organizar as coisas melhor sem vocês dois. Eu disse a Bill para arrumar seu equipamento e me encontrar no cais. De volta à nossa cabana, fui para o quarto onde Pan ainda dormia. Eu a balancei suavemente para acordá-la. O que está acontecendo, Frank? O que é? Ela perguntou. Você precisa se refrescar, eu aconselhei. Eu disse que se ela não queria que Carol a visse de forma inadequada, então era melhor limpar. Bill e Carol estão aqui e Bill e eu vamos pescar. Carol pode vir visitá-lo em breve, então aconselho que você se refresque se não quiser que ela suspeite da causa do seu desconforto. Quando chegamos ao cais, percebi que Bill já estava lá e se preparando para nossa viagem. Empurrando o barco, Bill ligou o motor e atravessamos o lago. Naquele momento,
Não me importei muito com o que aconteceria com Pan. Se ela se sentiu envergonhada ou humilhada, só posso dizer que ela mesma causou isso. Agora, ela pode enfrentar as consequências. Quando Bill chegou ao outro lado do lago, ele desligou o motor e eu assumi o controle, remando com cuidado para que ficássemos perto o suficiente da margem para lançar. Lentamente, chegamos à parte superior do lago. Nós dois começamos a lançar varas de pescar, aproveitando que já eram cerca de 7 horas. De acordo com meus cálculos, faltava cerca de 1 hora para retornar. Bill foi o primeiro a pescar algo significativo, um peixe de 19 polegadas e pesando cerca de 2 quilos. Ele cuidadosamente a colocou na rede e a abaixou na água. Estando falante, Bill de repente se desculpou por levar Jane com ele. Mas Carol e eu chegamos a um acordo mútuo de que é exatamente disso que ela precisa agora. Ela precisa de uma pausa da pressão insuportável da vida cotidiana. Ainda na semana passada o divórcio dela foi finalizado e o golpe emocional que ele desferiu nela foi muito forte. Carol demonstrou preocupação genuína com seu bem-estar, dizendo que estava tão consumida pela tristeza que não conseguia dormir nem mesmo ter apetite. É difícil acreditar que ela já está divorciada. Ela parece muito mais jovem do que seu estado civil sugere. Ela não tem dúvidas sobre a traição do ex-marido quando pegou em flagrante com outra mulher bem na cama deles. Acredito que ele a esteja traindo desde o dia em que se casaram, há 3 anos. Nossa, é muito difícil, simpatizei. Trair um parceiro pode causar muita dor e sofrimento. Durante a nossa visita esta semana deveríamos tentar animá-la. Agora que o divórcio foi finalizado, o mais difícil para ela já passou. Ela só pode seguir em frente e entrar em uma nova vida. Claro que nós a aconselhamos assim. É muito importante para ela desviar seus pensamentos do divórcio. Bill entrou na conversa, notando que ela era uma mulher atraente. Respondi garantindo-lhe que haveria inúmeros homens que gostariam de conhecê-la melhor. Acredito que o surgimento de um novo interesse amoroso pode distraí-la de seus problemas. Ela fala como se tivesse perdido completamente a fé nos homens e tivesse assumido o compromisso solene de evitá-los. Parece que para atrair o interesse dela é preciso alguém realmente excepcional. Bem, surpresas já aconteceram antes, admiti. Mas estas férias devem trazer algum conforto. Estar longe de casa, mergulhar na atmosfera serena do lago, pescar, comunicar-se com a natureza pode ajudá-la a relaxar e a desviar sua atenção para outros assuntos. Depois de retomar a pesca por 1 hora, conseguimos pegar mais alguns poleiros, que foram suficientes para um farto jantar. Quando o sol desapareceu no horizonte, voltamos ao cais, nos limpamos e massacramos os peixes. Insisti que Bill levasse o peixe para saborear a refeição dela. Chegando em nossa casa, fiquei surpreso ao ver que Pan já havia se arrumado, vestido com calça e um suéter de gola alta que escondia seus hematomas e chupões. Sem demora, ela se ofereceu para preparar o jantar para nós, com o que concordei. Enquanto ela começava a cozinhar, tomei um banho rápido para me refrescar. Perdido em meus pensamentos, devorei minha comida com calma, pensando nas palavras que queria dizer a ela e descobrindo a melhor forma de transmiti-las. Quando terminei, peguei uma cerveja e me acomodei na sala da frente. Enquanto isso, Pan estava arrumando diligentemente a cozinha e depois se juntou a mim, bebendo vagarosamente uma taça de vinho de framboesa. Sentindo um momento oportuno, ela falou: "Acho que agora é o momento certo para aquela longa conversa de que você estava falando. Mas antes de começarmos, quero que saiba que meu amor é destinado apenas a você. A noite passada foi apenas um desejo passageiro, uma oportunidade de realizar uma velha fantasia. Agora está tudo acabado e podemos seguir em frente como se nunca tivesse acontecido. Claro, se você encontrar força em seu coração para me perdoar." "Ah, então esse é o seu ponto de vista? Você acha que tudo o que preciso fazer é perdoá-lo e nosso relacionamento será restaurado magicamente? Parece que você não sente remorso pela humilhação e engano que me fez passar."
Você apenas pensa que o perdão é a solução para todos os problemas. Não percebendo a enorme ofensa e dor que experimentei na noite passada. Como posso confiar em você novamente depois de tal traição? Por quanto tempo você desejará novas fantasias? Por favor, Frank, ela chorou. Nunca pensei que minhas ações pudessem comprometer nosso casamento. Até pensei que você teria prazer em observar a intimidade de outro homem comigo. Escute, Pan, eu disse com firmeza. Quero esclarecer uma coisa. Não sou como esses outros homens. Eu desprezo a ideia de infidelidade. Se eu suspeitar que você estava com outro homem, nosso casamento estará em perigo. Além disso, ainda não decidi sobre o nosso futuro. Você consegue perceber a gravidade da situação? Suas ações colocam em risco não apenas nosso casamento, mas também nossas vidas. Você já pensou no fato de que existem inúmeras doenças sexualmente transmissíveis? Assim que chegarmos em casa, você será examinado. Uma coisa posso dizer com certeza. Não teremos relações íntimas até o final das férias. Pan começou a chorar e sussurrou, "Oh, Frank. Frank, foi legal, mas como eu disse, está no passado. Lamento profundamente por ter magoado você e prometo que isso nunca mais acontecerá. Realizei minha fantasia e agora meu único desejo é restaurar nosso relacionamento anterior como se nada tivesse acontecido. Por favor, entenda que se isso acontecesse novamente, nosso casamento ficaria irreparavelmente danificado. Você entende isso, não é? Não podemos simplesmente voltar ao antigo relacionamento porque o que aconteceu permanecerá para sempre como parte da nossa história. Pan, porque realmente aconteceu. Eu costumava te amar de todo o coração, mas agora não tenho certeza. Você deve retribuir meu amor e confiança com sua lealdade inabalável no futuro. Quero deixar claro que tenho uma fantasia que posso realizar no futuro. Talvez você se identifique com o fato de estar em uma situação semelhante e espero que trate isso com compreensão. Não ficarei feliz com isso, ela admitiu, mas posso tentar entender suas emoções. Na manhã seguinte, antes do nascer do sol, fui até a cozinha para dar uma olhada no quarto de Jane. Parece que cheguei muito cedo, já que o quarto dela ainda estava escuro. Acendendo a luz, comecei a fazer café. Enquanto eu estava sentado à mesa tomando meu café, Pan saiu do quarto com sua roupa habitual, calças e um suéter de gola alta. Eu disse a ela que se ela planejasse se juntar a mim em uma pescaria, depois do nascer do sol ela poderia sentir um calor desconfortável por causa das roupas escolhidas. Mas ela disse que não tinha interesse em pescar e sugeriu que eu fosse sozinho. Tentando atraí-la, contei-lhe sobre meus amigos Bill e Carol, bem como sobre a irmã de Carol, Jane, que iria nos encontrar no cais. Perguntei a Pan se ela gostaria de se juntar a mim e conhecê-los. Ela respondeu, não, Frank, estes são seus amigos, não meus. Basta avisar que ainda não estou me sentindo muito bem e preferi dormir hoje. Pretendo encontrá-los mais tarde, quando recuperar o juízo. Além disso, ainda dói e me incomoda ter que usar essas roupas volumosas para esconder os hematomas. Quando desci ao cais com uma garrafa térmica para café e acessórios de pesca, Bill estava terminando de consertar o motor de seu barco, que ele e Carol usariam. As meninas se juntarão a nós em breve. Onde está Pan? Ela ainda não está se sentindo bem. Ela disse que quer dormir hoje e espera que amanhã esteja melhor, eu disse. Como não há espaço suficiente no barco para nós quatro, Bill sugeriu. Por que você não leva Jane com você? Ela não pescava desde criança, mas seu pai adorava fazer isso. Carol parece ter herdado essa paixão, mas Jane nunca demonstrou muito interesse. Você pode ter que ensiná-la a pegar, especialmente com essas varas giratórias de tampa aberta. Para ser honesto, sinto-me aliviado por não ter que assumir essa tarefa sozinho, ele sorriu. Tenho certeza que não será muito difícil. Presumi que se ela tivesse experiência no uso de bobinas de fundição antigas, ela as dominaria facilmente.
A vantagem das bobinas giratórias é que elas não apresentam folga. Enquanto esperávamos pelas meninas, conversamos e discutimos o local da nossa pescaria. Contei a Bill que estava pescando do outro lado do lago, onde não havia casas de campo e onde a floresta chegava até a beira da água. Bill decidiu ficar deste lado com Carol por enquanto, e pescar ao longo da costa em direção ao vertedouro na parte sul do lago. Naquele momento, Carol e Jane desceram o caminho até o cais. Bill os informou de nossa decisão e Jane começou a rir, provocando-me pelo que eu tinha me metido. Assim que Jane entrou no barco, empurrei-nos suavemente para longe do cais e liguei o motor, direcionando-nos para a margem oposta do lago. Nesse momento aproveitei para observar Jane mais de perto. Ela tinha uma beleza inegável e parecia muito mais jovem do que seus 26 anos. Talvez ela estivesse mais perto dos 18, 19. Percebi que precisava me concentrar na pesca, e não deixar meus pensamentos vagarem por Jane, pois neste caso eu sem dúvida me envergonharia. Pensando em Pan e na dor incômoda em meu estômago, não pude deixar de pensar na combinação de suas ações e atitude desdenhosa em relação a eles. Ela não entendia a gravidade da situação, apenas descartava aquilo como se fosse sua própria fantasia. Mas a dor e a humilhação que eu estava sentindo ela parecia não entender. Talvez eu tenha pensado que deveria procurar consolo em outro lugar. Talvez eu devesse tentar cativar Jane, permitindo-me entregar-me às minhas próprias fantasias. Sem dúvida Jane tinha a mesma beleza de Pan, o que tornava esta aventura ainda mais tentadora. Quando estava pensando na situação, me dei conta de que a ideia que me veio à cabeça foi, claro, terrível. Bill e Carol, que considero amigos íntimos, certamente desaprovarão meu plano de manipular Jane como forma de vingança contra Pan, especialmente dadas as dificuldades que Jane passou recentemente em relação ao divórcio. Além disso, seria extremamente injusto com a própria Jane. Se ela descobrisse que eu a estava usando para me vingar de Pan, provavelmente guardaria forte rancor de mim. Não. Entregar-me a fantasias de seduzir Jane e ter um caso apaixonado me levaria a seguir o caminho de espelhar o comportamento de Pan e, eventualmente, prejudicar tanto Jane quanto a mim mesmo. Quando chegamos à outra margem e desliguei o motor, Jane me pediu para colocar a isca em seu anzol. Sorri e expliquei que não usamos iscas vivas, apenas iscas artificiais. Jogá-los e puxá-los de volta é tudo o que é preciso repetidamente. Prendendo uma colher de prata e um torresmo em sua linha de pesca, entreguei-lhe a vara, mas quando ela olhou para o carretel, ficou surpresa em como conseguia pescar com ele. Antes disso, ela só tinha visto bobinas de lançamento muito diferentes desta. Rapidamente substituí a linha de pesca por uma isca com spinner, demonstrando como lançar a linha de pesca com este carretel específico. Primeiro você precisa abrir a manilha e realizar o mesmo movimento de lançamento das bobinas antigas. Em vez de usar o polegar para puxar a linha da bobina, use o dedo indicador. Basta apontar o dedo na direção para onde deseja direcionar a isca, expliquei. Parece simples, ela respondeu, querendo tentar. Ela fez um lançamento poderoso com confiança, mas não conseguiu soltar a linha a tempo, resultando em um barulho alto a apenas 1,5 metros da ponta da vara. Percebendo seu erro, ela começou a trocar de mãos para enrolar a linha de pesca, mas eu rapidamente a corrigi. A vara giratória precisa ser enrolada com a mão esquerda, não há necessidade de trocar de mãos na estrada, observe-me fazer isso, instruí. Não há necessidade de fazer balanços fortes e grandiosos com a vara giratória, basta lembrar das posições 10 e 2. Retorne a vara para a posição 10 horas, faça uma pequena pausa e sinta o chicote da vara, depois mova-se suavemente avance para a posição das 2 horas. Assim que a haste estiver entre 12 e 1, solte a linha do dedo indicador. Ok, agora tente novamente. Na tentativa seguinte, ela apresentou uma ligeira melhora, mas largou a linha muito cedo, fazendo com que a isca subisse de 9 a 12 metros e caísse cerca de 6 metros à sua frente. Venha aqui, eu disse, oferecendo-lhe um assento na minha frente. Agora coloque sua mão na minha e familiarize-se com a técnica.
O tempo desempenha um papel crucial. Sentando-se à minha frente, ela recostou-se sutilmente. Naquele momento, senti uma reação física inegável. Para não sentir desconforto, mudei de posição, tentando demonstrar a arte do arremesso em termos de alcance e precisão. Sua fragrância inebriante me dominou, seus cabelos exalavam um delicado perfume de lilás. A sensação dela pressionando meu peito era indescritível. Depois de várias tentativas, ela se virou para mim. Um sorriso radiante iluminou suas feições. Acho que agora entendo tudo, disse ela, aproximando-se de mim novamente. Eu queria abraçá-la e agarrar seus lábios neste exato momento. Sorrindo, ela se levantou e voltou para a proa do barco. Sim, ela exclamou, acho que agora entendo tudo. Decidimos fazer uma pausa e gentilmente serviu uma xícara de café para cada um de nós. A curiosidade foi despertada e pedi a Jane que me contasse mais sobre si mesma, mencionando que Bill havia mencionado seu recente divórcio. Sim, ela respondeu. Não sei como teria sobrevivido sem o apoio constante de Bill e Carol. Eles me convenceram a acompanhá-los nas férias, embora eu soubesse que queriam ficar sozinhos. Ficando nessas casas minúsculas, eles poderiam limitar seu espaço pessoal se eu estivesse por perto. Mas, ao mesmo tempo, fizeram-me perceber que ainda sou jovem e tenho toda a vida pela frente. Por isso decidi viver a vida ao máximo e encontrar alegria em cada momento. Deixando de lado a xícara de café, continuamos nossa pescaria. Estávamos nos aproximando da parte superior do lago, onde numerosos riachos desaguavam em suas águas. Jogamos com sucesso nossas varas de pescar no riacho e conseguimos pegar mais 2 poleiros de tamanho decente. Naquele momento, percebi que Jane estava se mexendo desconfortavelmente e ela admitiu que o café que bebeu lhe deu vontade de urinar. Mencionei que tem um pote para uso próprio, mas percebi que ela pode não gostar da ideia. Em vez disso, sugeri parar num banco de areia localizado na foz do riacho. Então Jane poderia retirar-se para as árvores mais próximas e fazer suas necessidades. Entramos num banco de areia e Jane correu em direção às árvores. Depois de um tempo ela voltou e me contou sobre o caminho escondido entre as árvores, saindo do lago e seguindo ao longo do riacho. Movida pela curiosidade, ela perguntou se eu queria saber aonde isso levava. Claro, respondi, pronto para uma aventura espontânea. Fixamos cuidadosamente o barco na costa arenosa e partimos em meio à folhagem exuberante. Jane me mostrou o caminho e, depois de caminharmos cerca de 400 metros, vi um lindo monte gramado à frente. Quando chegamos ao topo, uma imagem incrível se abriu diante de nós. A grama veludada desce suavemente até as águas mais puras de um pequeno lago intocado. O lago era cercado por uma imagem pitoresca de uma antiga floresta composta por antigos carvalhos, bordos e muitas bétulas com casca característica marrom e branca. Estendendo-se por cerca de 800 metros de comprimento, o lago gradualmente se alargou e estreitou a uma distância de 100 a 200 metros. Surpreendentemente, não havia sinais de presença humana no seu entorno, o que criou uma atmosfera intocada. Essa visão era fascinante, como uma imagem perfeita em um cartão postal. Enquanto nós dois olhávamos para as águas calmas, um pensamento me ocorreu. Parece que este lago raramente foi explorado para a pesca, se é que foi explorado. Talvez os cariocas soubessem da sua existência, como atesta o caminho que leva até ela, mas permaneceu praticamente subdesenvolvido por turistas e veranistas. Acho esse lago simplesmente incrível, comentei, maravilhado com sua aparência imaculada. Talvez no final desta semana tragamos um barco para cá e tentemos pescar. Seus olhos brilharam de excitação. Ela se virou em meus braços, suas mãos gentilmente envolvendo minha nuca. Eu adoraria, ela sussurrou, me puxando para mais perto até que nossos lábios se encontrassem. Eu a beijei, sentindo uma onda de emoção. Ela admitiu que não entendia o que havia acontecido com ela, mas não se arrependia de nada. Faz apenas um dia que nos conhecemos, mas parece que nos conhecemos há muito tempo, ela admitiu.
Eu sinto mesmo, eu a tranquilizei. Bill disse que você saiu de um relacionamento e não quer se envolver com mais ninguém. Não num futuro próximo e provavelmente não por muito tempo. Você sabe que é mesmo, ela disse, mas por alguma razão inexplicável, não sinto o mesmo por você. Talvez seja porque você é amigo íntimo de Bill e Carol. Acho que deveríamos voltar antes que algo desagradável aconteça. Eles podem presumir que estamos perdidos ou, pior ainda, afogados. Provavelmente já é 1 hora. Parece que perdemos o almoço. Já eram 2 horas quando finalmente voltamos ao cais. No caminho de volta, pedi a Jane que mantivesse nossa descoberta do lago em segredo de Bill e Carol. Vamos apreciá-lo como nosso lugar secreto. Jane e eu concordamos em ir pescar no final da semana e ela concordou. Quando chegamos ao cais, Bill já estava nos esperando, manifestando-se pronto para entrar em seu barco e ir em nossa busca. Quando mostramos com orgulho o peixe que havíamos pescado, Bill ficou genuinamente encantado, mas admitiu que ele e Carol não tiveram muita sorte. Eles pegaram apenas um poleiro. Em segredo, ele me contou que foi Carol quem o pegou na isca. Assumindo a responsabilidade, Bill pegou o nosso peixe, prometendo limpá-lo, e nos ofereceu um lanche. Antes de nos despedirmos, abracei Jane, beijei-a suavemente no rosto, disse-lhe que gostei muito da nossa pescaria e marquei um encontro mais tarde. Quando voltei para casa, Pan descontou sua raiva em mim. Olhando para mim de forma penetrante, ela perguntou: onde você esteve? Você deveria estar de volta há 2 horas. Eu vi você beijando ela no cais. Impaciente como sempre, não é? Você provavelmente pensa que pode evitá-la a semana toda. Bem, quer saber? Durante toda esta semana irei acompanhá-lo em uma pescaria. Tentando esclarecer o mal-entendido, respondi calmamente: Pan, você entendeu tudo errado. Estávamos apenas pescando. Você é quem evita as pessoas, não Jane. Ela recentemente se divorciou e entende a dor e a humilhação causadas pela infidelidade do companheiro. Parece que você ainda não resolveu esse problema. Você continua acreditando que podemos voltar ao estado sem esforço, como se nada tivesse acontecido. Dada a maneira como você está pensando sobre isso, tenho certeza de que este é apenas o primeiro de muitos casos pelos quais teremos que passar. É por isso que você está tão irritado. Você se lembra de como costumava ser e presumiu que Jane e eu estávamos fazendo a mesma coisa. Nossa discussão acabou e tenho tempo para cozinhar e comer um sanduíche. Belle, Carol e Jane já voltaram ao lago para continuar pescando. Tomando uma cerveja, sentei-me em uma espreguiçadeira do lado de fora e bebi pelo menos mais 6 garrafas. Na manhã seguinte, antes do amanhecer, olhei novamente para a janela de Jane, na esperança de vê-la. Mas meus esforços foram em vão. Ela permaneceu esquiva. Pan, ao contrário, fazia questão de me acompanhar na pescaria e quase nunca saía do meu lado, privando-me da oportunidade de ficar sozinho. Onde quer que eu fosse, ela me seguia incansavelmente, especialmente quando Jane estava por perto. Na quinta-feira à noite, eu estava tão deprimido que já sonhava em voltar para casa, apesar de planejarmos partir no sábado de manhã. Na noite de quinta-feira, enquanto bebíamos no cais, Bill descobriu a situação e perguntou sobre o bem-estar de Pan. Percebendo sua preocupação, contei-lhe que Pan estava lutando contra profundas dúvidas sobre si mesma. Intrigado, Bill perguntou se ela tinha algum bom motivo para sua dúvida. Embora tenha hesitado em entrar em detalhes, confirmei que realmente existem razões. Nossa conversa continuou por um longo tempo enquanto estávamos sentados, absortos no diálogo e bebendo cerveja. Mas devo admitir que não era avesso a beber demais. No final, contei detalhes perturbadores sobre a vista da janela da cozinha para o quarto de Jane. Pan testemunhou algo que ela não deveria ter feito, o que gerou vários problemas. Embora eu não tenha contado a ele sobre a natureza desses problemas, acho que ele adivinhou mesmo assim.
A última coisa que disse a ele naquela noite foi para expressar meu prazer por termos pescado juntos e lamentar que tenha sido apenas um dia. Na sexta-feira à noite arrumamos a maior parte do nosso equipamento para podermos partir cedo no sábado de manhã. Então, por hábito, acordei cedo no sábado de manhã e instintivamente olhei para a janela do quarto de Jane. Dizer que fiquei chocado seria um eufemismo. Jane estava no banheiro, o corpo ainda molhado pela luz forte das lâmpadas fluorescentes. Depois de examinar cuidadosamente a casa para ter certeza de que não perdíamos nada, saímos e entramos no carro, prontos para partir. Bill veio se despedir de nós e pedir-lhe que transmitisse meus agradecimentos a Jane. Sua expressão confusa me fez explicar que Jane entenderia tudo. Naquele dia, quando eu estava voltando para casa, o único pensamento que me ocupou foi o alívio porque as férias finalmente haviam acabado. As lembranças da semana passada me assombraram, lembrando-me que Pam provavelmente havia chegado à conclusão de que tudo havia mudado e provavelmente permaneceria assim por muito tempo. A realização de sua fantasia fez com que se formasse entre nós um abismo que parecia intransponível. Durante a viagem de 4 horas para casa, mal pronunciei mais do que algumas palavras. Para falar a verdade, era exatamente isso que eu queria. Minha mente ainda estava preocupada com as imagens da performance que Jane havia encenado para mim naquela manhã. Mas Pam foi forçada a preencher esse vazio com conversas banais, principalmente sobre nossa recente pescaria, sobre peixes pescados com sucesso e sobre os momentos agradáveis que ela viveu. Tendo esgotado todos os tópicos relacionados com a pesca, ela passou a discutir os seus planos para o nosso regresso à casa. Percebi que meu amor por Pam havia atingido o ponto mais baixo. Assim que chegamos em casa, uma das minhas primeiras ações foi entrar na internet e estudar tudo o que pudesse sobre doenças sexualmente transmissíveis. Pam, você é a única mulher que amei e desejei de verdade. Provavelmente é por isso que foi tão doloroso para mim descobrir que você não tem os mesmos sentimentos por mim. Oh, Frank, sinto muito por ter magoado você. Você é o único que eu realmente amo. Ela era apenas uma fantasia fugaz que eu queria realizar. Agora que acabou, prometo que todo o meu amor será só para você. Eu nunca vou te trair novamente. Estou profundamente ligado a ela e demonstrei minha preocupação antes de ir para o trabalho na segunda-feira de manhã. Pedi a Pam que marcasse uma consulta com seu médico e deixei claro que a acompanharia. Felizmente, o médico de Pam era uma mulher, o que pode ter permitido que Pam se sentisse mais calma em comparação com o médico homem. Na manhã de quinta-feira visitamos o médico dela, que nos informou que um exame de sangue pode detectar qualquer infecção bacteriana, enquanto as infecções virais podem se manifestar até 6 meses. O médico recomendou que Pam visitasse o médico mensalmente durante os próximos 6 meses para exames de sangue adicionais. Ela explicou que o exame de sangue não revela uma infecção viral, mas sim anticorpos produzidos pelo organismo para combater a infecção. Foram esses anticorpos que tiveram que ser encontrados. Ela marcou uma consulta conosco em 2 semanas para obter os resultados da análise. 2 semanas depois, obtivemos um resultado positivo. Pam não teve infecções bacterianas e o teste de DST também deu negativo. Na semana seguinte, Pam me informou que voltaria para casa na noite de quarta-feira. Pam e sua colega Suzy, que também trabalhava como secretária de um advogado em seu escritório, planejavam jantar e conversar juntas. Pam mencionou que Suzy, que tinha apenas 22 anos, sentiu pressão do namorado, que exigiu que ela se casasse. Apesar de Suzy não querer terminar o relacionamento, ela admitiu que não se sentia preparada para se casar com ele, pois não tinha certeza se o amava o suficiente. Pam sentiu que Suzy precisava discutir seus sentimentos e ter certeza de que sua decisão estava correta antes de assumir um compromisso para a vida toda. Quanto a mim, preparei meu próprio jantar na quarta-feira. Depois de beber uma cerveja, comecei a trabalhar em alguns assuntos inacabados, que muitas vezes negligenciava quando os trazia para casa. Por volta das 8 horas, ouvi o som do carro de Pam parando na garagem. Quando ela entrou em casa,
Perguntei se ela queria comer alguma coisa ou apenas uma cerveja. Escolhendo a última opção, Pan rapidamente pegou uma cerveja e se acomodou em uma poltrona na sala de estar. Então ela começou a falar sobre os vários problemas de Suzy com o namorado. A quarta-feira seguinte foi semelhante à anterior, embora a chegada de Pan tenha demorado um pouco. Nas 3 semanas seguintes, um horário de trabalho semelhante foi mantido, exceto que Pan começou a voltar para casa bem depois da meia-noite. Na quarta semana, tive um sentimento de desconfiança que me fez verificar a veracidade das explicações de Pan. Então, na quarta-feira seguinte, quando Pan terminou o trabalho, sentei-me numa livraria do outro lado da rua, observando atentamente a entrada do seu local de trabalho. O escritório de advocacia. Exatamente às 5 horas, Pan saiu pela porta, acompanhada por outra mulher. Caminharam alguns quarteirões e entraram em um restaurante charmoso. Intrigado, segui-os despercebido e entrei no estabelecimento sem ser notado. Quando entrei, notei o estande deles localizado no fundo do corredor. Para manter uma certa liberdade de ação, decidi sentar-me numa cabine do lado oposto. De lá eu poderia observá-los sem ser facilmente notado. Uma garçonete veio até a mesa deles e era óbvio que eles estavam jantando por completo. Assim que a garçonete saiu, eles retomaram a conversa e, pelo que entendi, a história que Pam me contou era realmente verdadeira. Enquanto isso, minha própria garçonete veio anotar meu pedido. Não querendo me sobrecarregar com um farto almoço no caso de sua partida repentina, optei por um sanduíche e uma bebida. Eu os observei saboreando a refeição enquanto conversavam continuamente. Quando a garçonete voltou para tirar a mesa, eles deram mais um passo à frente e pediram uma garrafa de vinho. Depois que o vinho chegou, cada um se serviu de uma taça e continuou a conversa, saboreando tranquilamente a deliciosa bebida. Olhando para o meu relógio, percebi que já eram 7 horas. Naquele momento cheguei à conclusão. Pam foi honesta comigo, ela apenas ofereceu apoio e amizade a uma garota que estava passando por problemas de relacionamento. Peguei minha conta e fui até a caixa registradora para pagar. Quando eu estava prestes a sair, 2 pessoas entraram pela porta. Embora eu imediatamente tenha reconhecido Joe em um deles, o segundo permaneceu desconhecido para mim. Sem pensar, eles foram até a barraca onde Pam e Suzy ainda saboreavam seu vinho. Depois de ocuparem seus lugares, eles retomaram a conversa sem problemas. As 2 meninas se viraram em sua direção e trocaram beijos na bochecha, o que indicava que se conheciam. Percebendo isso, paguei rapidamente a conta e segui para a rua. Atravessando-a, poucos minutos depois, os 2 casais saíram do restaurante e rapidamente entraram em um Buick novinho estacionado bem na entrada. Antes que eu pudesse reagir, eles se afastaram do meio-fio e desapareceram. Meu carro estava estacionado a 2 quarteirões do restaurante e eu não pude persegui-los. Quando o choque de conhecer Pam e Joe me dominou novamente, senti como se estivesse ficando doente. Eu precisava desesperadamente encontrar um lugar para sentar. Notei um bar localizado a apenas algumas portas de onde eu estava e decidi ir até lá para afogar minhas mágoas em uma garrafa de cerveja. Sentado ali, não conseguia parar de me repreender por não ter rasgado o cartão de visita de Joe. Mas raciocinei assim: se Pam realmente quisesse trair, ela teria encontrado outra maneira de fazer isso. Esses pensamentos despertaram raiva em mim e percebi que precisava me vingar não apenas de Pam, mas também de Joe. Depois de beber vinho e pensar muito, voltei para o carro e fui para casa. Embora ainda me sentisse emocionalmente esgotado, consegui desenvolver várias estratégias que me deram um vislumbre de esperança de um futuro brilhante. Agora que Pam realizou seus desejos, é a minha vez de alcançar o que venho buscando. Exausto, subi na cama, antecipando uma noite agitada. Mas, para minha surpresa, rapidamente caí num sono profundo e acordei apenas na manhã seguinte. Sem saber quando Pam chegou em casa, desci as escadas e a vi sentada à mesa da cozinha saboreando uma xícara de café. Surpreendentemente, ela parecia alegre e a última noite não a afetou de forma alguma.
Ontem tive uma noite difícil e cansativa. Eu estava prestes a te acordar antes de ir para o trabalho. Sim, eu respondi. Foi uma noite longa, mas especialmente difícil. Ela perguntou: Você quer discutir isso? Eu respondi: Agora não. Talvez falemos sobre isso mais tarde. Mais tarde pela manhã, procurei conselhos de meu amigo interessado em fotografia digital. Perguntei: Quais são as melhores câmeras digitais para fotografar em condições de pouca luz? Depois de receber suas recomendações, não perdi tempo e comprei imediatamente a melhor câmera que encontrei. Quando cheguei em casa, comecei imediatamente a procurar o cartão de visita de Jo. Demorou um pouco, mas acabei encontrando-a em um compartimento secreto da gaveta de baixo, escondida sob uma coleção de roupas íntimas sedutoras nas quais eu nunca tinha prestado atenção antes. A curiosidade tomou conta de mim e comecei a examinar sua calcinha no cesto de roupa suja. Para meu horror, vi-os no fundo, manchados com algo que secou com o tempo. Foi uma evidência irrefutável que confirmou minhas suspeitas. Na terça-feira à noite, Pam me disse que iria encontrar Suzy novamente depois do trabalho na quarta-feira, o que atrasaria seu retorno para casa. Ela falou detalhadamente sobre o estado grave de Suzy e como ela tenta incansavelmente ajudá-la. Na noite de quarta-feira, escolhi um look elegante composto por jeans preto e um moletom justo. Pegando minha câmera, procurei na loja do metrô mais próxima para comprar um sanduíche e uma Coca-Cola refrescante para a viagem. Às 5 horas eu estava de volta ao local de trabalho de Pam, mas desta vez decidi ficar no carro. Quando eles saíram do prédio, eu os segui despercebido, observando cada movimento deles. No final, eles me levaram ao mesmo restaurante que visitaram na semana passada. Para preservar o anonimato, estacionei meu carro a uma distância estratégica da entrada do restaurante para poder ver bem a porta de entrada. Sabendo que teria de esperar 2 horas, me acomodei no carro, comendo meu sanduíche e bebendo uma Coca-Cola. Exatamente às 7h05, um Buick brilhante conhecido como Chine apareceu, junto com 4 pessoas, Joe, um homem desconhecido chamado George e uma dupla chamada Pam e Suzy. Sem perder tempo, todos entraram no carro e saíram rapidamente. Desta vez encontrei-me numa posição vantajosa e segui-os, mantendo uma distância segura de 2 ou 3 carros. Por mais de 30 minutos, acompanhei diligentemente cada movimento deles até chegarmos a uma área residencial repleta de casas de fazenda de 3 quartos, no estilo dos anos 1950. Vale ressaltar que essa área ficava do lado da cidade completamente oposto à nossa casa. No final, o carro deles caiu em uma cachoeira seca para onde, provavelmente, eles estavam indo. Quando a porta da garagem subiu, eles entraram e fecharam-na rapidamente atrás deles. Dirigi mais adiante na rua, percorrendo uma curta distância até o retorno. Lá atrás, encontrei uma vaga para estacionar cerca de 2 casas abaixo daquela onde eles entraram. Embora o sol já tenha começado a se pôr durante a minha viagem, a escuridão ainda não atingiu o nível em que seria seguro praticar sodomia. Como resultado, esperei no carro por cerca de 20 minutos. No final, criei coragem e me aproximei de casa. Após uma inspeção mais detalhada, não pude deixar de prestar atenção ao quintal, coberto de arbustos mal cuidados e que precisavam urgentemente de poda. Aparentemente, Joe ou George não tinham a capacidade de manter o quintal em ordem. Ao mesmo tempo, arbustos me esconderam de forma confiável de olhares indiscretos e me permitiram observar a sala da família. Pela porta do pátio pude observá-los facilmente, pois pareciam não se importar em fechar as cortinas, apesar da presença de uma cerca cercando o quintal. Olhando para dentro, vi que os 4 estavam confortavelmente sentados no sofá, e entre eles estavam Joe e George. Com cuidado, depois de me certificar de que o flash estava desligado, comecei a tirar algumas fotos. Eu precisava capturar cada um deles em uma imagem comprometedora e identificá-los claramente. Depois de filmar cerca de 30 a 40 quadros, de repente ouvi um som fraco, como se alguém estivesse se afastando rapidamente de mim.
Embora não pudesse vê-los, tinha certeza de que alguém estava me observando de perto. Voltando ao carro, pensei um pouco e cheguei à conclusão de que nosso casamento sem dúvida havia chegado ao fim. Eu não tive mais chance de perdoá-la. Quando voltei para casa, fui tomado por um sentimento de tristeza. Tomei a decisão espontânea de parar no bar mais próximo e encontrar consolo em uma garrafa de cerveja Bud Light. Sentei-me em uma mesa isolada na última fila e tomei um gole de cerveja, pensando em quais medidas deveriam ser tomadas para iniciar o divórcio. Não tive tempo de mergulhar em meus pensamentos quando uma jovem inteligente entrou no bar e começou a olhar ao redor da sala, como se procurasse alguém. Ao me notar, o único cliente solitário, ela veio até minha mesa. Posso falar com você, ou melhor, fazer algumas perguntas? Ela perguntou. Claro, eu respondi. Estou apenas afogando minha tristeza aqui. Olá, meu nome é Elizabeth, mas meus amigos costumam me chamar de Liz. Eu tenho uma pergunta para você. Você é um detetive particular? Meu? Ah, não, sou apenas um entusiasta de computadores. Eu sorri. Veja, tenho observado seus movimentos desde que você saiu de casa na Jefferson Street. Eu até te segui até este bar. Mas não pude deixar de notar que você estava tirando fotos pela porta do pátio. Queria perguntar se você gostaria de vender essas fotos para mim. Surpreso, perguntei. Por que você precisa de fotos da minha esposa, que está tendo um caso com vários caras? Ela respondeu. Bem, você vê, um desses caras é meu marido. Sentindo remorso, rapidamente me desculpei. Diga-me, seu marido é Joe ou George? Perguntei. É Joe, ela respondeu. E se eu conseguir cópias dessas fotos, ele não permanecerá meu marido por muito tempo. Então, vamos descobrir. Joe tem uma esposa incrível como você. Mas ele ainda está arriscando o casamento por outra mulher? Perguntei. Com certeza, ela confirmou. Terei o maior prazer em lhe fornecer todas essas fotos. Você tem um computador onde possamos baixá-los? Perguntei. Sim, existe, ela respondeu. Se você vier comigo, podemos fazer isso agora mesmo. Depois de terminar o resto da cerveja, segui-a para fora do bar e fui até o estacionamento onde um Buick novo e impecável me esperava. Entrei no carro e dirigi atrás dela por cerca de 10 minutos até chegarmos a uma grande casa de 2 andares localizada em uma área rica. Quando ela entrou na garagem, estacionei meu carro na garagem logo atrás dela. Seguindo o exemplo dela, entrei na casa e imediatamente vi uma cena de tirar o fôlego. O interior exalava um charme requintado, era decorado com bom gosto e decorado com os móveis mais requintados que só podiam ser comprados. Uau! Eu não pude evitar. Joe deve ser uma pessoa muito estúpida para ter desistido de tudo isso para cuidar de outras mulheres. Ela concordou. Na verdade, Joe é um completo idiota. Ele tolamente acredita que é o maior presente de Deus para as mulheres. Estamos casados há 4 anos e duvido que ele tenha sido verdadeiramente fiel a mim. Durante nossa lua de mel, infelizmente, testemunhei como ele inadvertidamente começou a confiar em outras mulheres. Mas as consequências disso não se limitam à perda apenas de mim. Ele também está colocando em risco seu emprego, quaisquer direitos à nossa casa e uma parte significativa de nossas economias. Ela contou em detalhes que seu pai era categoricamente contra seu casamento com Joe. Ele a alertou sobre o verdadeiro caráter e ações de Joe, que, infelizmente, coincidiram com as previsões de seu pai. Além disso, seu pai insistiu em concluir um acordo pré-nupcial, garantindo que se Joe lhe desse um motivo para o divórcio, ele ficaria sem nada. Embora ela tivesse repetidamente suspeitado de infidelidade dele, até agora ela não tinha nenhuma evidência concreta. Curiosamente, seu pai era uma das pessoas mais ricas da cidade e dono da maior concessionária Buick de todo o estado. Como favor, seu pai deu a Joe um emprego na concessionária e Joe, por sua vez,
ajudou George a conseguir um emprego lá. O romance deles aconteceu na casa herdada por George, que ele adquiriu após a morte de seus pais. De acordo com Liz, George não era particularmente inteligente e devia seu trabalho exclusivamente à ajuda de Joe. Agora ambos enfrentavam o desemprego e ela duvidava que conseguissem encontrar um novo emprego devido à insuficiência de qualificações. Ela me conduziu até uma sala que parecia um escritório, onde me mostrou seu computador mais moderno e equipado com a mais recente tecnologia. Após o upload de todas as fotos, selecionamos cuidadosamente as melhores fotos de cada pessoa, garantindo seu fácil reconhecimento, e as imprimimos. Depois disso, Liz perguntou como ela poderia me recompensar pela minha ajuda. Eu disse a ela que o próprio fato do divórcio de Pam e o fato de Joe e George terem sofrido perdas significativas já era uma retribuição suficiente. Eu nunca voltei para casa. Fui até a casa de Billy e Carol para encontrar conforto e abrigo neles. Contei tudo detalhadamente e eles ficaram chocados com o comportamento de Pam. Bill me ofereceu para morar na casa deles pelo tempo que fosse necessário. Aceitei com gratidão a oferta e, no dia seguinte, fui ao escritório do advogado e iniciei o processo de divórcio. Pam está me ligando sem parar há 2 dias. Ela percebeu que algo estava errado. Mas acabei bloqueando o número dela e comecei a cuidar de nossas finanças. Eu queria que ela sofresse, assim como sofri com suas travessuras. O tempo passou rapidamente e agora estávamos marcados para o dia do nosso divórcio. Não vi Pam esse tempo todo, só nos comunicamos por meio de nossos advogados. Tendo muitas fotos da infidelidade de Pam, o tribunal estava do meu lado. E como resultado, ela ficou com apenas 20% da casa depois que ela foi vendida. Eu poderia ter ficado com esta casa se desse a quantia certa para Pam, mas não queria ficar lá por mais de 1 minuto. Queria apagar da minha memória todos os anos do nosso casamento com essa mulher mentirosa e andante. E agora já se passaram 2 anos desde que me divorciei de Pam e estou feliz. Tenho um filho maravilhoso, Paul, de apenas 2 meses, e, claro, uma esposa maravilhosa. Sim, está Jane. Após meu divórcio de Pam, meu amigo garantiu que Jane e eu nos conhecêssemos. Ele percebeu que ela gostava de mim, e ela gostava de mim, e percebeu que o encontro não foi acidental, que foi o destino quem o ordenou. E vou te dizer uma coisa, estou incrivelmente feliz. Quanto a Pam, é muito pior para ela. Após sua primeira traição com Joe, tivemos um relacionamento íntimo, mas cuidadoso e protegido. E Pam foi diagnosticada com HIV 5 meses depois. Como disse o médico, a doença venérea pode se manifestar em 6 meses. Também dei à família de Pam fotos dela e de Joe fazendo coisas íntimas. E o pai dela, que era uma pessoa muito rígida e correta, proibia todos os membros da família de se comunicarem e ajudarem Pam. Esta mulher mentirosa e corrupta ficou sem qualquer apoio. O estado emocional de Pam estava no limite, ela parou de ir trabalhar e por isso foi demitida. Ela ficou sem emprego, sem apartamento e sem família. Pam encontrou consolo no álcool e em substâncias ilegais. Houve até casos em que ela foi recolhida pela polícia em estado de forte embriaguez e levada à clínica. A vida complicada de Pam a levou à gangrena. Agora ela está sem um braço, e o que acontecerá a seguir é conhecido somente por Deus. Quando adolescente, sofri de muita timidez. A comunicação com as pessoas me deixava extremamente nervoso e às vezes até duvidava se era autista. Meus interesses estavam principalmente relacionados à leitura de livros e videogames, o que me prendeu ainda mais. O fato de eu não ter irmãos e irmãs também não ajudou. Embora meus pais me incentivassem constantemente a praticar atividades recreativas, praticar esportes, fazer amigos, encontrei a salvação na solidão. Nossa casa ficava na periferia de uma pequena cidade que naquela época ainda estava em fase de crescimento ativo. Muitas das casas na nossa região foram construídas com base em projetos especiais, ao contrário dos subúrbios, onde as casas muitas vezes pareciam iguais.
O vizinho mais próximo morava a cerca de 200 metros da nossa espaçosa casa com 5 quartos e um quintal enorme. Tanto a mãe quanto o pai ocupavam cargos de professores em uma famosa universidade localizada no país. Sua agenda lotada de trabalho os obrigava a sair de casa às 6 da manhã e voltar somente depois de escurecer. Isto se deveu em parte à nossa área rural com estradas de terra. Todas as manhãs eu tinha que caminhar cerca de 800 metros para chegar ao local onde o ônibus escolar me pegava às 7h30 da manhã. Um dia, quando eu estava voltando para casa depois de ser pego pelo ônibus escolar, meu vizinho parou de repente ao meu lado e se ofereceu para me dar uma carona. Me pareceu um pouco estranho já que minha casa era muito próxima, mas resolvi concordar só por uma questão de simpatia, pois já tinha visto o carro dele estacionado na casa do meu vizinho, e ele se parecia muito com meu vizinho. Além disso, foi a primeira vez que tive a sorte de conhecê-lo pessoalmente. Quando nos conhecemos, ele me cumprimentou pela primeira vez, dando a impressão de que me conhecia melhor do que eu o conhecia. Ele disse que meus pais falam muito de mim. Contou a ele sobre meu hábito de passar a maior parte do tempo em casa jogando videogame. Disse que na juventude foi um jogador ávido, mas desde então desenvolveu uma paixão pela recreação ativa, razão pela qual decidiu mudar-se para nossa zona. Naquela época ele tinha cerca de 35 anos. Embora ele tenha me convidado para um churrasco em sua casa, recusei educadamente. Encontrei meu refúgio na solidão, aproveitei minha própria companhia e mergulhei em videogames com meus amigos virtuais na internet. Com o tempo, percebi que meu vizinho volta acidentalmente do trabalho no momento em que meu chefe me deixa e gentilmente se oferece para me dar uma carona para casa. Durante essas viagens fiquei quase todo em silêncio, desempenhando o papel de ouvinte silencioso devido à minha timidez inerente. Enquanto isso ele mantinha longas conversas, contando vários detalhes de sua vida. Ele falou sobre sua esposa, profissão, filho, círculo de amigos, incluindo seu melhor amigo chamado Marcos. Além disso, ele falou sobre sua formação e quase tudo sobre si mesmo. Ele sempre falava sobre sua saudade do campo sereno, onde o barulho não atrapalhava. Além disso, ele aprecia muito seu quintal, onde você pode fazer um churrasco e tomar cerveja. A princípio eu presumi que, pela sua natureza sociável, o principal motivo pelo qual ele me ofereceu uma carona era o desejo de conversar com alguém. Mas cerca de um ano depois, quando eu tinha 14 anos, meu pai me deu um luxuoso presente de Natal. Um caro telescópio de visão noturna que vale cerca de $5.000. Havia poucas fontes de iluminação constante em nossa região e meus pais decidiram comprar um telescópio. Havia um céu noturno escuro em nossa área e podíamos observar um grande número de estrelas. O telescópio foi necessário para que eu pudesse observar o céu não apenas na tela do computador. Colocando o telescópio na janela do último andar, olhei com admiração para as estrelas. Em diferentes direções, ou dependendo da localização do telescópio em nosso local, pude observar planetas como Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Mas com o tempo, meu interesse em observar as estrelas começou a diminuir e decidi apontar o telescópio para as casas dos vizinhos. Como a maioria das casas era de um só andar e cercada por cercas, eu podia olhar para os quintais e, ocasionalmente, para as janelas. Tornou-se cada vez mais interessante para mim conhecer meu vizinho, que gentilmente me deu carona na escola. À noite, especialmente nos fins de semana, observei como ele cozinha habilmente a comida na grelha do quintal, e seu brincalhão filho de 3 anos brinca por perto. Seu bom amigo Marcos vinha vê-lo com frequência. Antes, ele falou sobre Marcos, explicou que eles trabalham na mesma empresa e gostam de ficar juntos nos finais de semana. Usando meu maravilhoso telescópio de visão noturna, apesar da distância considerável entre nós, pude fazer ajustes precisos e observar os mínimos detalhes em seus rostos. Numa noite tranquila de domingo, olhei pelo telescópio e vi meu vizinho conversando com seu amigo Marcos. Marcos aparentemente estava bebendo, e a esposa do meu vizinho, na companhia de seu filho alegre, também estava em um ambiente noturno tranquilo.
No começo decidi que seria um fim de semana normal e estava pronto para voltar a trabalhar no computador. Mas então algo chamou minha atenção e despertou minha curiosidade. Observei um fenômeno bastante estranho. Marcos tocou imperceptivelmente os seios da esposa do meu vizinho quando desviou o olhar. Esse comportamento me deixou completamente confuso por um momento. Tentei entender os motivos das ações de Marcos, enquanto meu vizinho permanecia indiferente. Percebi que ela fez um esforço para retirar a mão dele, mas curiosamente, não tentou se afastar dele. O que me impressionou foi a audácia das suas ações, especialmente na presença do seu inocente filho de 3 anos. Aos 14 anos, talvez eu fosse inexperiente nas questões da vida íntima e não entendesse a essência da vida social, mas compreendia a seriedade do que acontecia diante dos meus olhos através do prisma de um telescópio. O comportamento dele chamou completamente minha atenção, pois percebi que ele iniciava esses toques ilegais apenas quando a atenção do vizinho estava distraída, como se participasse de um jogo secreto de amor. Os intervalos entre cada toque podiam chegar a 10 minutos, o que intensificava ainda mais a intriga de seus contatos secretos. Sob a influência de uma curiosidade crescente, tomei a decisão precipitada de anexar um dispositivo de gravação ao telescópio e filmar o que estava acontecendo. Registrei diligentemente o que estava acontecendo até o momento em que meu vizinho se retirou para casa e Marcos levantou-se abruptamente de sua cadeira e começou a ter assuntos íntimos apaixonadamente com a esposa de meu vizinho. Fiquei chocado com esse comportamento franco. Naquela época, meu conhecimento de materiais adultos era muito limitado e esse encontro ultrapassou todos os limites do meu entendimento. Marcos recuou apressadamente assim que viu que o vizinho havia retornado, e fiquei surpreso e alarmado por ele estar correndo tal risco. E se ele enfrentar as consequências de suas ações e for pego em flagrante? Durante todo esse tempo, percebi que a esposa do meu vizinho não fez nenhuma tentativa de interferir ou impedir as ações de Marcos. Parecia que ela estava ativamente envolvida e aproveitando jogos ilegais. Naquele momento não senti nenhum remorso ou pena do próximo. Embora eu o considerasse meu amigo por causa de suas constantes manobras ao longo do ano passado, minha principal emoção foi a completa emoção do espetáculo. Com o início da escuridão e o fim do romance da noite, todos foram juntos para casa. Meu vizinho estava andando na frente, carregando o filho nos braços, e Marcos e a esposa do meu vizinho estavam atrás. Enquanto caminhavam, Marcos corajosamente colocou a mão sobre o vestido da esposa do vizinho. A escuridão da noite, iluminada apenas pela fraca luz da lua, proporcionou-lhe sigilo, escondendo suas ações de olhares indiscretos. Fiquei impressionado com a audácia de Marcos, que explorava descaradamente lugares íntimos, estando tão próximo de um vizinho desavisado. Na época, não achei o comportamento deles repulsivo ou nojento. Só na semana seguinte, talvez na quarta-feira, quando um vizinho mais uma vez me ofereceu uma carona, é que percebi quão nítido era o contraste entre sua feliz ignorância e a realidade dos encontros íntimos de seu amigo com sua esposa. Sem saber dos acontecimentos ocorridos, o vizinho falou com entusiasmo sobre os momentos agradáveis que viveu no fim de semana, completamente alheio à profundidade da vida íntima em que o amigo e a esposa haviam mergulhado. Simpatizei com ele e não ousei revelar a verdade. No caminho para casa, fui atormentado por um sentimento de culpa por ter experimentado a emoção de testemunhar a traição de meu colega de casa por seu amigo próximo. Tendo criado coragem e decidido corrigir a situação, resolvi informá-lo na próxima reunião. Felizmente, o destino estava do meu lado. No dia seguinte, ele educadamente se ofereceu para me dar uma carona novamente. Ainda naquele dia minha atenção estava focada em outra coisa. Eu estava ocupado pensando em como contar a ele a terrível notícia de que sua esposa tem um caso com seu amigo próximo. O peso desta revelação tomou conta dos meus pensamentos e foi difícil para mim encontrar coragem para pronunciar estas palavras. Lembro-me dele dirigindo até minha casa e esperando pacientemente que eu abrisse a porta do carro, e eu ainda estava imerso em minha luta interior, tentando encontrar as palavras certas para transmitir a ele essa amarga verdade.
Ele sentiu minha agitação interior quando tentei expressar meus pensamentos com visível dificuldade. Fiquei sentado completamente sem palavras, como se tivesse caído em um estado de confusão semelhante ao de uma criança. Tentei encontrar as palavras, dificilmente formando frases coerentes. Percebendo minha confusão, ele desligou o motor do carro e olhou para mim com uma expressão de surpresa no rosto. Preocupado, ele perguntou sobre minha saúde. Finalmente, as palavras explodiram involuntariamente da minha boca. Sua esposa está tendo um caso com Marcos. Sem perder um minuto, abri apressadamente a porta do passageiro e desapareci. Correndo até a porta da frente, mal a destranquei, tentando encontrar abrigo nas paredes da minha casa. Subindo as escadas, olhei pela janela e vi que o carro dele ainda estava parado na estrada onde ele me deixou. Depois de 3 minutos, que me pareceram uma eternidade, ele finalmente saiu. Lembrando desse momento agora, rio do quanto estava preocupado. Comunicar-me com as pessoas sempre me causou uma ansiedade incrível. Eu tinha dificuldade em manter contato visual, e foi esse aparente constrangimento que me tornou um alvo fácil para o bullying durante meus anos escolares. Em algum momento cheguei a duvidar se era autista, mas com o tempo percebi que não era assim. No dia seguinte, quando o ônibus escolar parou em meu alojamento, rezei silenciosamente para não encontrar um vizinho, mas minhas esperanças foram frustradas quando percebi o carro dele esperando por mim, o que significava que problemas estavam por vir. Foi um caso absolutamente incrível que ele estivesse me esperando assim. Tentei me afastar, mas ele me chamou para chamar minha atenção. Relutantemente, entrei no carro dele e olhei para o painel, tentando não olhá-lo nos olhos. Ele começou a falar sobre o fato revelador que eu havia contado no dia anterior, sobre o relacionamento de sua esposa com Marcos. Ele confessou que minhas palavras não haviam saído de sua mente desde nosso encontro, e a suspeita nasceu nele. Ele foi dominado pela ansiedade e perguntou como eu sabia sobre a possível conexão deles. Como ele conhecia minhas peculiaridades e diferenças em relação às outras crianças, ficou claro durante a conversa que ele não poderia deixar de pensar que eu tinha algumas habilidades especiais, talvez até um dom psíquico. Na tentativa de esclarecer a situação atual, comecei a contar como meu pai me deu um telescópio. Da minha altura, sua casa era claramente visível, e notei sua família no quintal, que estava cercado por algumas placas incomuns. Interessado em suas atividades, comecei a observá-los de perto. Ao mesmo tempo, decidi não falar sobre o fato de ter registrado minhas observações, temendo as possíveis consequências de tais ações. Meu isolamento, como uma criança extremamente tímida, só piorou a situação quando compartilhei com ele minhas descobertas. Sua reação foi repleta de raiva, frustração e tensão óbvia, o que não me permitiu compreender se suas emoções eram dirigidas a mim. Ele dirigiu rapidamente até minha casa. Suas palavras soaram obscenidades rudes. Ele queria prejudicar sua esposa e Marcos. Depois de me deixar, ele saiu às pressas, indo para sua casa. Muito preocupado com o seu comportamento volátil, já decidi não divulgar esta gravação, temendo que pudesse incitar a violência. Nas semanas seguintes, ele não apareceu no meu ambiente habitual. Passei todo esse tempo olhando pelo telescópio, na esperança de vê-lo. Mas só consegui ver sua esposa e filho. Na terceira semana, finalmente o vi. Mas algo mudou. Ele ficou um tanto distante e não estava muito disposto a conversar. É verdade que ele mencionou que ele e a esposa iriam se divorciar, mas evitei perguntar detalhes. Fiquei sabendo do divórcio por meio de meus pais, que, no fim das contas, eram amigos dele. Discutiram o divórcio do vizinho, felizmente, sem a minha participação. Infelizmente, não me encontrei mais com meus vizinhos porque eles acabaram se mudando da área. Agora, depois de 11 anos, mudei visivelmente. Tornei-me uma pessoa mais sociável e com um verdadeiro círculo de amigos, daqueles que te apoiam nos momentos difíceis. A curiosidade tomou conta de mim e resolvi procurar um vizinho no Facebook. E então descobri que uma nova etapa em sua vida havia começado.
Ele se casou novamente e criou uma nova família. Tive a ideia de compartilhar as anotações com ele, mas constantemente me convencia do contrário. Pensava que poderia reabrir velhas feridas, duvidava que fosse realmente útil e ao mesmo tempo pensava na legalidade de tal acto.